Boa tarde, eu me chamo Rosane, sou aluna do curso de Teologia Intercondicional e estou aqui para apresentar aos colegas o meu portfólio, onde o tema seria a análise comparativa da intervenção urbana da cidade de Goiânia e da cidade de Altamira. Foi apresentado para nós que nós escolhêssemos, e pesquisássemos sobre um fenômeno perceptível na nossa cidade, comparando esse fenômeno a Altamira. Então nós poderíamos estar falando da intervenção urbana, fluxo migratório, diversidade religiosa, mudanças geográficas, construção de equipamentos culturais, investimentos de infraestrutura e com algo parecido na cidade de Altamira, nestes últimos 10 anos. Foi o que foi pedido para a nossa tese aí do portfólio. Então, o tema que eu escolhi, foi a análise comparativa da intervenção urbana da cidade de Goiânia e a cidade de Altamira. Então, eu vou ler o resumo que eu fiz, dessas duas cidades. Fui bem sucinta, mas tentando passar para os colegas e para os professores da melhor forma possível, ao meu entendimento sobre essa intervenção urbana. Pois então, a cidade de Goiânia, vou começar a falar de Goiânia, ela foi fundada em 24 de outubro de 1933, podendo ser considerada uma cidade jovem em relação às outras capitais brasileiras. Ela substitui a cidade de Goiás, antiga Vila Boa. Goiânia foi firmada na porção sul do estado, que à época incluía o território do atual estado do Tocantins. Por existirem características atrativas, Goiânia recebeu uma grande quantidade de imigrantes procedentes dos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Bahia e Minas Gerais. Associada à expansão demográfica, houve um grande crescimento da área urbana, causando grandes impactos ambientais, como erosão, modificação do clima urbano e consolidação do fenômeno de ilha de calor, entre outros. Tais problemas resultam em grande parte do crescimento desordenado da marcha urbana, sem o devido planejamento do uso e ocupação do solo. Um dos fatores causadores de impactos ambientais foi a construção da usina hidrelétrica Canabrava, Goiás, construída no norte do estado de Goiás, alagando uma grande parcela de terras indígenas, causando impactos sociais e econômicos ao estado e às comunidades quilombolas, que foram expulsas de suas áreas tradicionais, sem que ocorresse levantamento prévio e adequado das famílias impactadas. Inviabilizando a necessária indenização pelos danos coletivos dessas famílias, dados pela usina hidrelétrica. Atividades de garimpo, extração mineral e agropecuárias também foram inviabilizadas, sem compensação adequada aos atingidos. Semelhante ao fenômeno ocorrido em Goiânia, agora nós vamos falar da cidade de Altamira, que ela é localizada no estado do Pará, com a construção da hidrelétrica de Belo Monte, que associou a produção do espaço urbano à escala de capital global, inserindo na região novas frentes de trabalho, que levam consigo um ritmo de intensidade, de transformações discordantes da realidade local, potencializando problemas urbanos e socioambientais. Dentre estes, a população ribeirinha do Rio Xingu, que vive da pesca e reclama da escassez de peixes da região. E vem aí acompanhado também do crescimento da violência,
que é outro problema atribuído à obra de Belo Monte. Altamira é considerada a quinta cidade em número de homicídios no Brasil. Assim, como resultado ao alagamento da região, temos o comprometimento, né? Algo que os ambientalistas eles focam muito, sobre o comprometimento da fauna e da flora, a ameaça da biodiversidade, né? E as espécies da região, que vão desaparecer, né? Que daqui a um tempo elas realmente não vão existir, por toda essa falta de estrutura. É o colapso do ecossistema local, que é o desmatamento, né? A alteração do leito no rio Xingu, a ocupação desordenada da região como resposta à problemática. Então, concluímos que os estados, a voracidade do capital e a pouca preocupação do governo, né, a falta de interesse do governo em relação ao espaço urbano, resulta em processo de expansão fragmentado e desestruturado. E ainda todas as bases de estruturação do espaço urbano sejam ainda legíveis, podendo ser associadas a uma ou outra manifestação diante do exposto. Não é possível compreender a cidade a partir de uma forma global. Esse foi o meu entendimento, que não é possível, né, nós tentarmos construir algo, né, sem o apoio dos governantes, acaba desestruturando as cidades, né? O crescimento demográfico ele é totalmente desordenado dessas duas cidades, né? Em pauta Goiânia e Altamira, é o incomum, né? O que eu entendi que é um incomum crescimento desordenado. E outro aspecto incomum é a construção das usinas, a comparação que eu fiz, né? O impacto que essas usinas geraram para toda a população. Na verdade, toda a população é atingida, toda a sociedade é atingida. Não é só o menor, os maiores também, né? Mas todos são atingidos. Mas principalmente os que têm menos recursos, que no caso de Altamira, com a construção da usina de Belo Monte, o povo ribeirinho, ele foi totalmente atingido, né? Porque o meio de sobrevivência deles é a pesca, né? Eles vivem da pesca, eles constroem redes, eles vendem, eles fazem, né, o mercado deles. E com a escassez dos peixes, com a construção dessa usina, eles ficaram sem o ganho, né? E também tudo isso, né, contribui para o aumento da violência, né? Não tem saneamento, não tem estrutura, os governantes não se preocuparam com isso, né? Então causou um grande impacto. E os indígenas, que na verdade, Amazônia, Belo Monte, que é o Pará, né? O Acre, enfim, o que rodeia a nossa Amazônia são os índios, os donos dela são os índios, na verdade. Eles estiveram lá primeiro e eles são os mais afetados, né? Porque na verdade o branco entrou sem dó nem piedade e foi se apossando de tudo e desmatando tudo e entrando com garimpo, né? A ambição, né? O dinheiro, né? E destruindo pessoas sem respeitar os seus valores. E entra aí os pequenos produtores, que são os criadores de gado, são os produtores de açaí, são os produtores de borracha. Tudo isso vai se dizimando, vai desaparecendo, né? E Goiânia, isso, Altamira, né? E Goiânia não fica atrás, porque aqui a gente tem uma grande criação de gado, né? Aqui impera as fazendas, né? E outras criações também de aves, de infinitos animais. E com esse impacto da usina que foi criada aqui, o que aconteceu? A terra não está aguentando. Veio-se a erosão, o clima totalmente se modificou, com esse crescimento desordenado, né? Tem um fenômeno que é bem conhecido, né? Que é o fenômeno de calor da ilha, né? E com essas duas usinas também chegou-se os imigrantes, né? Os povos de nações diferentes e dos nossos próprios estados, como aqui mesmo disse, né?
do Maranhão, do Piauí, aqui em Goiânia, né? Tem uma grande diversidade de estados aqui que acabaram ficando e se multiplicando e com crescimento desordenou, porque não tem estrutura. Cresceu-se além do que se imaginava, né? E os imigrantes de nossos próprios estados, assim, ocasionando uma desordenada desestrutura, né? No planejamento, que causam os impactos sociais e econômicos, né? E eu fecho assim, né? Pedindo que os nossos governantes eles tenham um olhar diferenciado, né? Para tudo que anda acontecendo. Eu creio que esse Covid-19 ele não veio à toa, ele veio para que nós analisássemos mais o nosso próximo, né? E a nossa natureza. Muito obrigada, boa noite.